Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Semanalmente estamos aqui conversando de saúde, qualidade de vida, e eu sempre tenho um prazer enorme de dividir esse momento com vocês. E o tema dessa semana, ele também é muito importante, porque eu vou falar das doenças do coração e dos vasos sanguíneos, ou seja, as doenças cardiovasculares ou cardiocirculatórias. E por que eu escolhi esse tema, hein? Esse tema foi escolhido porque no Brasil morrem mais de 360 mil pessoas por ano desse problema. Ou seja, por dia 1.000 pessoas estão perdendo a vida, homens e mulheres, com doenças do coração e dos vasos sanguíneos. E, inacreditavelmente, você, mulher que está ouvindo o nosso podcast, você que se preocupa com a mama, câncer de mama, etc., doença do coração mata 6 vezes mais do que o câncer de mama. Então, preste atenção, se a sua família, alguém teve infarto, insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca, porque nós podemos ter e adquirir esse problema. Eu vou começar falando primeiro do infarto, da isquemia do coração, da angina, né? O que é isso aí? O nosso coração, ele tem vasos sanguíneos que levam oxigênio lá para o músculo. O coração é um músculo, chamado miocárdio. E esse músculo ele precisa de oxigênio para viver, para bater 24 horas. Nosso coração não para de bater. Então ele precisa de muito oxigênio. Quem leva esse oxigênio são as artérias coronárias. Então o coração esquerdo tem as coronárias esquerdas. E o nosso coração direito, as coronárias que irrigam o lado direito, chamada coronária direita. Bem, quando uma dessas coronárias ou dessas artérias entopem, o sangue não vai irrigar o nosso coração, e essa parte do coração que não recebe oxigênio, que não recebe sangue, ela vai morrer. Esse músculo, então, ele morre. Dependendo do tamanho dessa área que morreu, nós podemos ter uma morte súbita. Então, para você não ter surpresa, né? Geralmente a gente ouve, nossa, aquela pessoa morreu de ataque cardíaco. O que é isso aí? Geralmente a pessoa tem um infarto agudo e morre. Ou seja, esse vaso sanguíneo obstrui e a pessoa vai morrer. Para que isso não aconteça, o que você tem que fazer? Como que a gente faz? Primeiro, fazer diagnóstico, fazer um teste ergométrico. O que é teste ergométrico? Você vai subir na esteira, vai correr na esteira e o médico vai ver o seu coração durante o estresse, durante o movimento, se tem alguma anomalia importante. O segundo teste que a gente sempre pede é uma tomografia do coração sem contraste, chamado score de cálcio. Aí a gente vai ver as artérias por dentro, é não invasivo, em 5 minutos a gente faz esse exame. E dá para saber se você tem obstrução nos vasos ou não. Então, dá para hoje, sem invasibilidade, em teste simples, detectar se você pode ou não ter um infarto. E o tratamento do infarto, quando você chega no pronto-socorro, a gente pode usar drogas chamadas trombolíticos, que são drogas que na veia elas vão chegar lá na obstrução e vão dissolver o coágulo, dissolver aquele trombo que está fechando a artéria. Ou então a gente, num cateterismo, a gente coloca um arame dentro do vasinho que está fechando, chamado stent. E com esse stent você vai viver a vida inteira, pode correr, ter uma vida normal. Mas o importante é você fazer a prevenção, manter seu peso dentro dos limites normais, evitar o cigarro, cuidado com bebida alcoólica, comer menos gordura, aquelas comidas com fritura, com muito colesterol, com muito triglicérides, muita farinha. Tome muito cuidado. E você que é mulher, cuidado com a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, junto com excesso de estrógeno, junto com excesso de nicotina e álcool, pode fazer que você tenha trombose, entupimento das artérias, acidente vascular cerebral e, finalmente, o infarto. Muito importante essa dica, hein? Bom, outro problema cardíaco muito que a gente sempre fala é a pressão alta, a hipertensão. Então, tira a sua pressão de vez em quando. Se ela estiver acima de 13/8, toma cuidado. Procura um médico, procura um clínico. O exame mais fácil para a gente ver pressão alta é tirando a pressão ou fazer o mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. A gente põe aquele aparelhinho no braço e fica 24 horas e o aparelho mede
automaticamente as medidas e a gente vê depois qual é a média da sua pressão. Esse exame é muito importante, porque se você tiver, toma um remedinho todo dia, controla o peso, cuidado com bebida alcoólica também, sal, né? Cuidado com excesso de sal na comida. Essas são as dicas e faça atividade física diariamente para manter seu peso em ordem. Outro problema que eu queria discutir com vocês é a arritmia cardíaca. O nosso coração tem um ritmo normal, ele bate 70 a 80 vezes por minuto. Mas muitas vezes ele pode bater num ritmo anormal. É o que a gente chama de bradicardia, quando o coração bate muito devagarzinho, ou taquicardia, quando o coração bate muito rápido. Mas fora essas duas entidades, a gente tem taquicardia ventricular, fibrilação atrial, taquicardia ventricular paroxística, enfim, uma série de outras arritmias que, fazendo um teste ergométrico, um ecocardiograma ou um eletrocardiograma, a gente consegue fazer o diagnóstico e o tratamento é simples, é com medicamento, chamados medicamentos antiarrítmicos. E temos vários medicamentos antiarrítmicos, propafenona, verapamil, bloqueador do canal de cálcio, amiodarona, enfim, vários tipos de medicamentos. Finalmente, eu queria discutir com vocês um problema cardiocirculatório muito frequente no Brasil, que é a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é quando o coração fica fraco, ele para de bater com aquela força. Toda vez que o nosso coração contrai, esse músculo é muito forte, ele joga sangue com muita força para frente. Às vezes o nosso coração começa a ficar fraco, problemas de glândula como tireoide que não funciona direito, hipotireoidismo, hipertireoidismo, problema nas mulheres, como eu já falei, menopausa, a insuficiência cardíaca congestiva, que o infarto pode dar isso, o músculo fica muito fraco, pessoas que nascem já com doenças cardíacas hereditárias, né, doenças cardíacas que já têm desde criança um probleminha. E aqui no Brasil nós temos a doença de Chagas. A doença de Chagas é quando um bichinho, que é o barbeiro, o mosquito, pica a gente, e as fezes têm esse bichinho chamado Trypanosoma cruzi, e que vai para a corrente sanguínea, vai para o coração, e ele vai para um lugar do coração onde ele faz com que os nossos sistemas de condução seja quebrado, ele interfere nesse sistema de condução elétrico, e o coração começa a ter bloqueio de ramo, e o coração fica muito fraco. E a moda do açaí, né? Muitos bichinhos barbeiros são moídos no açaí, e aí você vai tomar o açaí e pode ter a doença, então toma cuidado com a origem do açaí, ver de onde ele veio. E a insuficiência cardíaca tem tratamento, tem vários remédios que podem melhorar a contração do coração. E nunca podemos esquecer que aqui o Brasil é um dos países mais precursores do transplante de coração, que começou com o Dr. Zerbini, e eu tive a felicidade de conhecer o Dr. Zerbini, que foi meu professor na USP, junto com o professor Adib Jatene, que foram os nossos grandes mestres aqui no Hospital das Clínicas. Eu presto até minha homenagem a esses grandes professores que eu tive. Então, para lembrar, então, tomem cuidado. A minha sugestão é procure seu clínico, procure o cardiologista, faça check-up uma vez por ano, cuidado com a alimentação, cuidado com cigarro e bebida alcoólica e cuidem muito da sua saúde mental também, depressão, ansiedade, para que nada disso possa interferir na sua vida do coração. Forte abraço a vocês. Semana que vem fiquem comigo, tem mais um tema interessante do podcast Você e o Doutor. Forte abraço. Tchau, tchau. Você e o Doutor, com Antônio Spreuser.